Bora bater um papo sobre fé e terapia? Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou a Giovana, eu sou cristã, também sou estudante de psicologia, e criei esse espaço aqui para a gente conversar sobre diversos assuntos, incluindo relacionamento, saúde emocional, vida com Deus, e hoje eu resolvi trazer para vocês esse tema, e eu quero começar falando sobre ele, contando uma história de um contexto em que eu vivi, que tem tudo a ver sobre isso que a gente vai falar. Então, já pega o teu café e bora conversar sobre isso. Como eu falei pra vocês, né, eu sou cristã, então eu cresci em um contexto cristão já desde bebezinho. E quando foi em 2015, eu passei no vestibular e fui morar em outra cidade. Nessa cidade, eu morei com uma prima minha. E essa minha prima, ela foi a minha líder de criança, na minha igreja. Então, assim, ela foi minha líder por muito tempo. E ela era a minha referência de fé. Então, assim, sabe aquela pessoa que você olha e você diz, meu Deus, é o meu exemplo de fé, aquela pessoa que você admira, enfim, todo o contexto de história de vida, o modo como é a vida dela com Deus, enfim. E eu cresci, né, com ela sendo a minha líder, e quando eu fiquei, né, jovem, ali com os meus 18 anos, eu fui morar junto com ela na mesma cidade, porque ela também fazia universidade na mesma em que eu passei. E o que que acontece? Porque eu estou falando com vocês sobre isso. Ela era o meu exemplo de fé. E aí, teve um período, né, da época que a gente morou juntas, que ela começou a ter muitas crises. Como assim? Crises. Do nada, ela tinha crises com aquela sensação de morte, de que ia morrer. Enfim, teve até uma época, teve até um episódio, na verdade, em que a gente teve que chamar o SAMU para o SAMU levar ela para o hospital, porque a crise dela foi tão forte que ela teve aquela sensação de que ela, de fato, estava morrendo. E teve uma vez também que ela é professora, então ela teve que sair da sala de aula dela, interromper a aula e ir direto para casa. Eu lembro que quando eu abri a porta, ela estava passando muito, muito, muito mal, deitou na cama e pediu para que eu orasse por ela. E ela começou a ter diversas crises desse conteúdo, né, com isso. E aí, né, depois começou-se o processo dela investigar o porquê que ela estava tendo essas crises, né, ela fez exames, enfim. E quando ela foi, né, de fato, né, pro psicólogo fazer investigação, pro psiquiatra e tudo mais, ela estava tendo, na verdade, crise de pânico, né, e estava com um transtorno de ansiedade generalizada. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque naquela época, né, em 2017, 2016, por aí, eu não tinha muita noção, né, sobre esse mundo da psicologia, enfim. Então, na época, para mim, eu pensei, poxa, meu Deus, ela é o meu exemplo de fé. E eu comecei a perceber e a entender que o fato de nós termos fé, isso não nos isenta de termos problemas nessa vida. E aí eu comecei a pensar, poxa, meu Deus, dando uma pausa aqui para saber se você já é inscrito no canal. E se você não for, vai lá, clica no botão de se inscrever, curta esse vídeo, porque vai me ajudar, né, a estar trazendo mais conteúdo aqui para vocês e mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante, né, e entregar ele para mais pessoas. Mas vamos voltar para o vídeo. E desde muito pequena também, eu sempre sofri muito com ansiedade. Hoje eu entendo que aquilo que eu vivia na minha infância era ansiedade, eram questões emocionais muito fortes, mas que eu não tinha a mínima noção. Hoje eu tenho, né, o conhecimento de que eram questões emocionais, enfim. E eu tinha muita resistência, eu lembro quando eu era mais nova, de procurar apoio nesse sentido, porque eu sempre pensava assim, que eu estaria sendo fraca, que eu não estaria tendo uma fé suficiente, né? E depois eu comecei a entender que, como eu falei para vocês, a nossa fé, ela não nos isenta de termos problemas aqui, seja qual problema, em qual área for. E a partir disso, eu quero trazer alguns pontos reflexivos para você, inclusive que pensa que procurar apoio psicológico, procurar a terapia, enfim, é questão de besteira, é questão de ausência de fé ou ausência de Deus. E aí, agora eu vou trazer alguns pontos reflexivos para que você pense sobre isso. Eu quero que você reflita a partir dessa pergunta que eu vou te fazer. Quando você tem, por exemplo, uma dor no estômago ou uma dor no peito muito forte, o que é que você faz? Hum? Provavelmente, às vezes, algumas pessoas, né, elas vão se automedicar, né, tomar uma medicação ali para passar a dor. E se aquela dor persistir, ela vai procurar um médico. O correto seria procurar um médico de imediato ali, porque você não sabe de fato o que está acontecendo, não é? Então, por que que quando a gente pensa que quando a gente está com alguma questão no corpo físico, por exemplo, uma dor no estômago, ou uma dor de cabeça, ou uma dor na perna,
Não existe essa questão de pensar que é falta de fé quando você vai no médico tratar alguma dessas questões. Mas, quando você está há muitos dias, né, ali em um processo de tristeza profunda, vamos dizer assim, ou tendo muitas crises recorrentes de ansiedade, se você for procurar um médico, né, da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, é falta de fé. Por quê? Outra coisa que eu também quero pensar junto com vocês e fazer com que vocês reflitam é o seguinte. Por exemplo, a questão da medicação. Quando você está com uma dor, você toma uma medicação para aquela dor, não é? Para aquela dor, ela cessa. Da mesma forma também, quando a gente está com algum transtorno, não sei, de ansiedade, a pessoa está com depressão, existem diversos neurotransmissores, substâncias químicas que regulam o nosso corpo, que regulam o funcionamento do nosso cérebro. E quando há um desequilíbrio, um desajuste, isso vai afetar o nosso humor, vai afetar as nossas emoções, vai afetar os nossos pensamentos, vai afetar os nossos comportamentos. Então, muitas vezes ali vai ser necessário uma medicação para que seja regulado esses neurotransmissores, essas substâncias. O que eu quero que vocês pensem é justamente isso. Quando se trata de corpo físico, não tem esse pensamento, né, muitas vezes. Mas quando se trata da mente, muitas pessoas elas vêm com esse discurso de que se você tomar a medicação, você vai estar sendo fraco. Como assim? Outra coisa, gente, o nosso cérebro, ele é um órgão, assim como o nosso coração, assim como os nossos rins, o nosso pâncreas, o nosso intestino. O nosso cérebro, ele é um órgão. E assim como os demais órgãos do nosso corpo, ele também pode sofrer algum dano, entende? Eu vou citar um exemplo para vocês. Em 2018, eu tive um acidente em que eu tive um traumatismo crânioencefálico, eu fraturei meu crânio, tive hemorragia no cérebro, enfim. E eu vou vir depois aqui gravar um vídeo só sobre isso. Mas eu quero citar esse exemplo porque uma das regiões afetadas do meu cérebro foi o lobo frontal. E o lobo frontal é responsável por diversas funções, como por exemplo a atenção, foco, relacionado também planejamento, as nossas emoções, enfim, muitas coisas. E não só isso, teve outra região do meu cérebro também que foi afetada, e isso fez com que eu perdesse o meu olfato e o meu paladar. Então, eu perdi meu olfato e meu paladar. Porque eu tive um dano físico, sabe? Sim, um dano físico no meu cérebro. Então, danos físicos no cérebro também causam diversos problemas. Então, depois de um acidente, eu passei a ter muito mais dificuldade de foco, de concentração, enfim, muitas outras coisas. Entende o que eu estou querendo falar? Que o nosso cérebro ele é um órgão como os demais e que ele pode sofrer danos e que esses danos eles ocasionam diversos problemas na nossa vida e que se a gente não cuidar e que se a gente não tratar, a gente não vai ter uma qualidade de vida. E sobre esse meu acidente, depois eu vou aqui contar um testemunho justamente sobre isso, sobre o meu olfato e meu paladar. Porque os médicos diziam que era impossível voltar. E aí, será que voltou? Será que não voltou? Enfim, mas esse é assunto para outro vídeo. Voltando para a questão da saúde mental, a gente precisa compreender que nós temos três dimensões, né? Corpo, alma, espírito. E não é só um isolado, é o conjunto. Então, da mesma forma como a sua alimentação, por exemplo, se você come bastante doce, muita comida gordurosa, isso pode fazer com que você desenvolva diabetes, né? Hipertensão, pressão alta, enfim. Os nossos hábitos de vida vão interferir na nossa saúde como um todo. Nossa saúde emocional, na física, espiritual. Enfim, o que eu estou querendo trazer para vocês aqui é refletir sobre as três dimensões e que a gente precisa cuidar das três. Não é só o espírito, não é só o corpo, não é só a mente. É os três, da mesma forma que o teu corpo físico precisa de alimento para se manter vivo, de nutrientes. A gente precisa também cuidar das nossas emoções. E assim como o nosso corpo físico, ele adoece, o nosso cérebro, que é um órgão, ele também pode adoecer. E aí a gente entra numa questão que, né, as questões emocionais, elas são multifatoriais, né? Não existe, assim, só uma causa isolada. Precisa refletir sobre questões genéticas, questões hereditárias, questões de hábitos de vida, questões de tantas coisas, sabe? Que a gente tem que ter muito cuidado para não reduzir uma coisa que é tão ampla e complexa a falas tão, às vezes, preconceituosas e que
reduzem algo que é tão complexo, né, que são multifacetas, às vezes apenas a uma frase, é porque você está sendo fraca. Ah, é porque isso é falta de Deus, é porque você precisa aumentar a sua fé. Quando na verdade a gente vê pessoas que são assim, exemplos de fé, mas que adoecem emocionalmente, gente. Sabe? Vamos assim, entender isso, que o fato de você ter fé não vai te blindar, assim, completamente de você não estar isento de sofrer alguma coisa aqui nessa terra, sabe? A gente precisa ter cuidado para a gente não acabar é, machucando as pessoas que estão passando por algum processo de adoecimento, né, emocional, enfim. A gente precisa acolher essas pessoas e ofertar apoio, né, e dizer assim, olha, o que você está precisando, tá? Se é uma ajuda ao médico, tá? Vamos no médico, enfim. Mas não reduzir o sofrimento da pessoa, não colocar isso em caixinhas, sabe? Tirando diversos outros fatores, né, gente, que podem interferir na sua saúde emocional, como, por exemplo, baixa de vitamina D, ferritina, problemas na tireoide, enfim, tudo isso pode interferir na nossa saúde como um todo, e a gente precisa olhar para a nossa vida, para a nossa saúde, né, com esse olhar, para ter cuidado, para não reduzir. E que bom, né, que Deus nos deu sabedoria, né, que Deus nos deu a capacidade e o conhecimento para estudar, né, para desenvolver mecanismos para nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, né? Quantas vidas, né, têm seus dias de vida prolongados, né, por conta ali de um tratamento, tem a sua qualidade de vida melhora, enfim, então que bom que Deus nos deu essas ferramentas, né? Que bom que existem pessoas que são usadas, né, ali por Deus, que se capacitam, que estudam, né, para produzir um conhecimento, ali que vão nos ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Assim como Deus deu conhecimento, né, para as pessoas construírem um avião e a gente poder andar, né, nele. E Deus também deu conhecimento para os médicos, né, para os psicólogos, enfim, nos ajudarem a ter uma qualidade de vida melhor. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões que eu trouxe aqui para vocês. Me conta aqui o que você acha sobre isso, se você concorda, se você não concorda, e se você não concorda, tá tudo bem. Enfim, mas é isso. E eu aguardo vocês no próximo vídeo.